Olá, o texto da nossa meditação de hoje se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade é algo que tem se tornado cada vez comum em nosso dia a dia. O mundo moderno, ele, com as suas facilidades, por um lado, e são benefícios, são coisas boas, mas por outro lado, essas mesmas facilidades acabam fazendo com que nós sejamos ansiosos. Por exemplo, as coisas hoje são muito rápidas, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, então isso acaba que qualquer coisa que demore mais um pouco, nós já ficamos ansiosos, né? Também nós enfrentamos uma geração que tem enfrentado, de certa forma, poucas dificuldades na vida. A geração dos nossos pais, né, e dos nossos avós, por exemplo, foram gerações que enfrentaram dificuldades mais concretas na vida, não tanto existenciais, né? Então, nossos avós tiveram que lutar pela casa, né, pelo sustento diário. Então, geralmente eram casas com muitos filhos, né, o trabalho era mais escasso, né, a própria condição de vida era mais escasso, a higiene, né, a instrução, né, enfim, o mundo de forma geral. Isso fez com que nossos avós, nossos pais acabassem se preocupando mais com aquilo que é do dia a dia, em ter aquilo que é necessário do dia, né, em prover o alimento do dia. Não tinham muito tempo para questões existenciais ou estar pensando excessivamente no futuro e ter medo das coisas. Coisa que a nossa geração tem passado de uma forma mais contundente, né? Vivemos hoje num mundo mais fácil, se assim podemos dizer, nesse ponto de vista, em comparação com o mundo que os nossos avós, nossos pais viviam. Porém, ansiedade é algo que sempre houve na história. Mesmo nos tempos antigos havia ansiedade. Quando Paulo escreve essa carta aqui, há 2000 anos atrás aproximadamente, mas Paulo fala sobre ansiedade. A Bíblia vai falar desse assunto, talvez nem sempre usando o nome ansiedade, mas a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, né? O medo do que está por vir, o que é que vai acontecer, né? Como as coisas irão acontecer. E isso independente de gerações. É claro que tem gerações que isso é mais enfatizado, outras não, mas sempre houve ansiedade. Mas a grande questão é como lidar com ela, né? Eu quero dizer que a Bíblia, ela traz resposta para isso, né? Ela traz ajuda para isso, né? Talvez você esteja passando por ansiedade, ou você conheça alguém que esteja passando por ansiedade. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer o que é que nós devemos fazer quando estamos ansiosos. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Primeiro ele diz: olha, não andem ansiosos, né? Não andem assim, né? Paulo está dando uma instrução aqui, é um mandamento do apóstolo Paulo: não andem ansiosos. E ele diz: qual é o remédio então para a ansiedade? O que é que nós devemos fazer? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, a resposta do apóstolo Paulo a um coração ansioso é alguém que confia na providência de Deus e vai então orar a Deus, vai conversar com Deus, colocar diante de Deus as suas ansiedades. Então, quais são os seus medos? O que tem te deixado temeroso? Quais são os pensamentos que têm tomado a sua mente e você fica com medo do futuro, do amanhã, o que vai acontecer? E aí o apóstolo Paulo diz: coloque isso diante de Deus. Coloque seus anseios diante de Deus. E aí o Senhor Jesus, muito sabiamente, nosso Senhor, ele chega a dizer aos seus discípulos: você ficar ansioso,
vai aumentar um côvado na sua vida, né? Um côvado, irmãos, era uma medida, né, do mundo antigo que seria aproximadamente 40 centímetros, alguns vão achar que seria 50 e alguns centímetros, mas varia aí entre 40 e 50 centímetros, algo assim. E aí é como se Jesus dissesse: ficar ansioso não vai te fazer avançar 50 centímetros, 40 centímetros, né? Jesus também diz que não, ficar ansioso não vai aumentar um fio de cabelo na sua cabeça. E essa é a grande verdade. Ansiedade não resolve problema nenhum. Pode observar, ficar ansioso não resolve nenhum problema. Quando você tem um problema pela frente, você tem que encará-lo, né? E é isso que a geração mais atual precisa aprender: encarar os seus problemas. E eu faço um convite a você, jovem, que está me ouvindo, né, que tem sido assoberbado pela ansiedade, mas os mais velhos também, enfim, a todos. Confiem no Deus da providência, no Deus que cuida de todas as coisas. Lembre-se disso, que o Deus que criou o mundo, ele não só criou e deixou o mundo à toa, mas Deus, ele governa todas as coisas, das menores às maiores, como nos diz, né, a Confissão de Fé de Westminster, falando da providência de Deus, que Deus governa tudo, desde as coisas menores às maiores. Então, não tema, coloque diante de Deus aquilo que está te fazendo ficar com medo. Abra o seu coração diante de Deus, né, e coloque diante dele as suas ansiedades, aquilo que está te deixando com medo. Não tenha medo de colocar para Deus a sua ansiedade, porque ficar ansioso não vai te fazer andar 1 metro a mais. Você ficar ansioso não vai te ajudar a resolver o problema. Aí talvez você diga: mas Anderson, eu não consigo, ainda assim eu fico ansioso. Descanse em Deus, coloque diante de Deus. Deus não mente, meus irmãos. Deus não mente. Deus é verdadeiro sempre. E se Ele disse que nós podemos colocar diante dele as nossas ansiedades, Ele há de ouvir as nossas orações. Que possamos ter fé, porque também é um ato de fé. Que nós possamos pedir a Deus que nos dê fé, para que a gente creia que Ele é o Deus da providência, que nada acontece sem Deus estar controlando todas as coisas. Todas as coisas mesmo, os mínimos detalhes. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Deus não é louco. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então confie nele e coloque diante dele, através da oração, as suas súplicas. E descanse nos braços do Pai. Descanse nos braços do nosso Redentor, do nosso Salvador. E aqui Paulo finaliza dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer experimentar paz na sua mente, tranquilidade? Confie em Cristo, entregue sua vida nas mãos de Cristo e você experimentará a verdadeira paz no seu coração. Que Deus abençoe o seu dia. Até mais.